Olá, galerinha do ensino médio, aqui é o professor Fábio de Física, ok? Aqui ao meu lado a Jéssica, intérprete. Vamos fazer uma aula hoje sobre Lei de Coulomb, Força Elétrica 1, ok? Então é o seguinte, quais são os objetivos dessa aula? Vamos olhar aqui, ó. Apresentar a força elétrica e sua relação com o campo elétrico. Força elétrica e campo elétrico têm uma relação direta, porque é o campo elétrico que exerce a força, ok? Mostrar que a interação elétrica respeita as leis da mecânica para a força. Lembre-se que a mecânica é a teoria da física que fundamenta as outras teorias, né? Newton escreveu um livro chamado Principia, né? Que é um livro de como fazer física. Claro que esse fazer física foi se modificando, mas é uma teoria base das teorias clássicas da física, ok? Continuando, introduzir conhecimentos básicos para a definição de direção e do sentido vetorial das forças elétricas de interação. Ok? Vamos lá. Força é um conceito da teoria mecânica, newtoniana, ok? Então, olha só, gente. O que caracteriza a força? As leis de Newton. A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton são leis que fundamentam a ideia de força. O que é força em física, né? Então, força em física é uma troca. Não existe força sozinho, é sempre uma troca em pares, no mínimo pares. É uma interação, né? Então, olha só, o corpo A empurra o corpo B com uma força FA, que aqui eu coloquei em outra cor para você verificar, a força da direita é o corpo A da esquerda que fez, e o corpo B da direita sofre uma força para a esquerda, né? Provocada pelo corpo A, assim vai. Então, uma troca de carga, de forças opostas, de mesma direção, né? Na direção da mesma linha, mas com sentidos opostos. Força par de ação e reação, tá certo? Gente, o campo elétrico é uma propriedade da carga elétrica. Todo mundo que tem carga elétrica tem campo elétrico, tá? É uma propriedade. É como se fosse um cachorro com o seu rabo, né? Nem todo cachorro tem rabo, né? Mas assim, um cachorro que tem rabo aqui, se você pensar, pensa que todo cachorro tem rabo, né? Imagine um cachorro sem o rabo, fica esquisito. Mesma coisa a carga elétrica. A carga elétrica tem o seu campo elétrico. Não existe carga elétrica sem campo elétrico, ok? Então o campo elétrico é uma extensão da carga. E esse campo elétrico, para corpos pontuais que tem uma carga elétrica, eu vou usar o termo carga elétrica, gente, mas eu estou falando de um corpo pontual. Então, um corpo pontual em que seu material tem uma carga elétrica que é a propriedade da matéria, ok? Mas para simplificar, eu vou chamar de carga elétrica, tá? Um corpo com carga elétrica, tá certo? Então é o seguinte, ó, um corpo, né, com uma carga elétrica positiva tem um campo que aponta para fora, suas linhas de campo apontam para fora, e esse campo é esférico, apontando para fora. Já um corpo com carga elétrica negativa tem um campo esférico também apontando para dentro, ok? Motivo de apontar para dentro e motivo de apontar para fora é que o padrão é colocar uma carga positiva aqui na frente da carga negativa e ver como ela interage, colocar uma carga positiva na frente da carga positiva e ver como ela interage, né? A chamada carga de prova. Que assim eu consigo desenhar os campos. Então, carga positiva é atraído pela carga negativa, campo atrativo. Carga positiva é repelida pela carga positiva, então campo repulsivo, para fora, ok? Bom, gente, o que acontece quando uma carga positiva encontra uma carga negativa, ou uma carga positiva com uma positiva, ou uma negativa com uma negativa, ocorre uma troca de forças, uma interação, ok? Interação significa troca e ação significa as forças, o par, ação e reação, ok? Então, quando duas cargas interagem, se elas tiverem polos opostos, uma negativa, outra positiva, você vai perceber que ocorre uma atração, uma ligação das linhas de campo. Então, as linhas de campo se conectam, né, formando, então, uma deformação aqui no meio, no intuito de interligá-las, ok? Então, se você tentar afastar isso daqui, as linhas vão tentar puxar novamente para a atração. Então, ocorre como se fosse um elástico esticando, quando você tenta afastar as cargas, né? Bom, e se você colocar duas cargas positivas ou duas cargas negativas? Você vai perceber que forma um buraco, as linhas de campo não se conectam. E as forças de ação e reação são para fora, né?
tentando repelir uma carga da outra. Tá certo, gente? Vamos praticar um pouquinho? Então, olha só. Um corpo A, pontual A, né? Uma carga A, de carga elétrica igual a 6 microcoulombs, é colocado próximo a outro corpo B, corpo pontual B, com carga elétrica de 2 microcoulombs, ok? Com relação à interação elétrica entre eles, as forças entre A e B são de atração ou repulsão, ok? Tempo para vocês responderem. Bom, gente, essa é fácil, né? Se você olhar, ó, bom, o corpo A é positivo, o corpo B é positivo. Ora, positivo com positivo, ocorre o quê? Repulsão, ok? Agora, veja, observe que a carga A é mais alta que a carga B. E aí a pergunta é, com relação entre eles, ocorre, como é que é a força entre eles? Né? Isso que você tem que tomar muito cuidado, tá? É de repulsão? Sim. Mas ambas têm que ter a mesma intensidade. As forças são iguais em sentidos opostos, ok? São iguais em sentidos opostos, mesma direção, porém em sentidos opostos, tudo bem? Então, tome cuidado. Por mais que um tenha mais carga que o outro, ou seja, um campo elétrico mais poderoso também que o outro, a força trocada é a mesma, ok? Bom, gente, isso está bem claro aqui nessa figura. Nós temos aqui, então, a carga 1, a carga 2, independente do valor dessas cargas, a força trocada é a mesma, igual, tá certo, gente? Então, olha só, uma coisa muito importante é como que eu calculo a força, como que a força é definida, tá? Na parte moderna, na física moderna, lembrando que Newton não definiu desse jeito, gente, na época do Newton não tinha o conceito de campo. O conceito de campo foi introduzido por Faraday, na metade do século XIX, ok? Então, gente, é o seguinte, ó, força é igual a carga de prova, então o corpo que sente a força, ok? De vezes campo externo, tá? O campo de ação. Então, o campo externo é que vai atuar nessa carga de prova. A carga de prova é aquela que sente a força, tá? E a força é um produto desse campo externo. Também essa força é externa, tá? Então, a força que atua sobre um corpo, ela é externa, ela vem de fora. Segundo a terceira lei de Newton, ela vem de fora, do corpo que age. Eu reajo contra a força, mas o corpo que age vem de fora, em mim, ok? Eu sou a carga de prova, né? Aí vem um campo elétrico atua em mim. O que ele vai fazer comigo? Depende, se eu for positivo,
né? Se esse campo elétrico é um campo elétrico positivo, eu vou ser repelido. Se esse campo elétrico se eu sou uma carga negativa, eu vou ser atraído por esse campo elétrico positivo. Ok? Então é o seguinte, dois corpos com cargas elétricas de mesmo sinal vão se repelir, né? Mas as forças trocadas são iguais em intensidade. O único que muda, é o sentido, sentidos opostos, e a mesma direção, certo? Então a força A vai ser igual à força B. E como eu mostrei aqui, força é carga que sente a força vezes o campo externo. Então vamos lá. Carga B sente a força de quem? A carga B sente a força do corpo A. Então o campo A é que atua na carga B. Então o campo da carga A, a gente usa a letra E para indicar campo elétrico, tá, gente? Letra E, por isso letra E aqui. Campo elétrico de A vezes a carga que sente a força de A, que é carga B, que é a força de A, ok? É igual, então, a força B. Quem que é a força B? Quem é que realiza a força B? Quem realiza a força B é a carga B. Então, quem sente a força B é a carga A. Carga A sente a força B, ok? Então, a carga A vezes o campo que gera essa força, o campo B, ok? Então, força é carga vezes campo, tudo bem? Essa é a definição geral, é o uso geral de força na física atual, ok? Física de campos. Então, olha só, a carga de prova positiva, então se você colocar uma carga para sentir a força de uma carga positiva, né? Então eu tenho uma carga positiva aqui com seu campo espalhado repulsivo. Então eu pego uma carga de prova e aproximo dessa carga positiva. O que eu vou ter? Eu vou ter então o campo elétrico nessa direção atuando nessa carga positiva, e essa carga positiva vai sofrer uma força no mesmo sentido e na mesma direção desse campo elétrico, empurrando ele para fora, ok? Então a carga positiva sofre uma força de um campo elétrico no mesmo sentido desse campo elétrico, ok? Na mesma direção, mesmo sentido. Agora, e se a carga for negativa? Se a carga de prova for negativa, a força que ela vai sentir vai ter o sentido oposto ao do campo positivo, ok? Sentido oposto ao do campo gerador da força. Esse campo aqui, o amarelo, é o campo da carga positiva. Esse campo aqui, tá, tem a direção para a esquerda. E a carga que está aqui, que é negativa, sente uma força na direção para a direita, no sentido para a direita, sendo atraída pela carga positiva, ok? Então fique claro, cargas de sinal negativo sofre uma força oposta ao sentido do campo, ok? Da direção do campo. Vamos trabalhar um exercício para trabalhar essas ideias. Duas cargas elétricas se atraem mutuamente, então uma é positiva, outra é negativa, com força de 0,04 newtons. Então a força trocada é 0,04 newtons, né? Vou lembrar vocês, a força trocada é igual, então ambos sofrem a mesma força, ok? Ambas estão distantes a 0,5 centímetros uma da outra e fixas, então as cargas estão fixas, tá? O módulo do campo elétrico da carga de 6 microcoulombs é de 2 vezes 10 elevado à quarta newtons por coulomb. Gente, campo elétrico, tá? É força sobre carga. Então, ele dá para mim a noção da intensidade da força que aquela carga pode gerar, ok? Então, eu tenho aqui newtons por coulomb. Então, 2 vezes 10 à quarta newtons por coulomb, ok? O valor da segunda carga elétrica interagente, considerando seu sinal elétrico, então eu quero que você determine para mim qual o valor da segunda carga elétrica que está interagindo e o sinal dela, ok? Tempo para você fazer, já faço com vocês.
primeira coisa que você tem que entender, as forças trocadas são iguais, né? Como eu mostrei aqui antes para vocês, ó, o produto da carga pelo campo da outra carga é igual ao produto da carga primeira vezes o campo da outra carga, certo? Então sempre o produto aqui é a carga pelo campo da outra, certo? Então a gente tem o seguinte, ó, eu tenho a força já. E o que é a força? O resultado do produto do campo de uma carga pela carga da outra. A outra é que nós queremos saber. O campo da carga de 6 microcoulombs, a gente já sabe. O que a gente precisa agora é da carga elétrica que está sofrendo a ação desse campo. Que produto dela tem que dar 0,04 newtons, que é a força. Vamos ver aqui? Então, nós sabemos isso, né, que eu acabei de falar. As forças são iguais, né, trocadas. O produto da carga pelo campo que atua nela é igual ao produto da outra carga pelo campo que atua nela. Sempre o campo trocado, ok? Então eu tenho que a força é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque esse 4, 0,04 newtons, esse 4 está na segunda casa decimal. Então, menos 2, que indicando que o 4 está na segunda casa decimal. Tudo bem? Aí eu tenho esse valor da força, eu tenho a carga que é 6 microcoulombs, a carga A, e a carga B que nós queremos saber, né? Então, temos o seguinte, ó, carga B vezes o campo da carga A, 2 vezes 10 elevado à quarta, ok? É igual a carga A vezes o campo da outra carga, que é a carga, né? No caso, carga B, certo? Campo trocado, gente, tá? Então, aqui, se eu suponho que aqui é o campo A e aqui é a carga A, então aqui é o campo da carga B, tá? Tinha que trocar essa letra aqui é a letra B, EB, ok? Bom, mas isso não importa porque nós queremos saber o valor da carga B, da outra carga. Então a gente precisa desse produto aqui, ok? E esse produto é igual à força, né? E a força é igual para ambos, que é quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, QB vezes 2 vezes 10 elevado à quarta, ok? É igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2, que é a força. Tudo bem? Agora, eu vou isolar QB, colocando 2 vezes 10 elevado à quarta, dividindo no outro membro. Cuidado com esse negócio de mudar o sinal. Você não muda o sinal quando troca de membro, gente. Você troca de operação. A operação desse número aqui com QB é o produto. Então, eu passo com a operação inversa, que é divisão. Operação inversa da multiplicação, divisão. Agora, eu divido esse valor por esse outro aqui, 2 vezes 10 elevado à quarta. Vamos lá? Número com número eu divido. 2. Potência 10 com potência 10 eu divido também, que é, repete a base e reduz os expoentes, ok? Então, olha só. Repete a base e diminui os expoentes. Menos 2, menos 4, menos 6, 2 microcoulombs. Está aí o valor da outra carga que está interagindo com a carga de 6 microcoulombs. Certo? Pratica aí que você vai entender bem. Vamos praticar mais um para trabalhar essas ideias. Vamos lá. Considere a seguinte carga A. Né? Então, eu tenho uma carga A, que está aqui, o campo elétrico dela, campo elétrico A, positiva, em repouso e fixa, figura abaixo. Está aqui, ó. Campo aponta para fora, carga positiva. Só desenhei uma das linhas de campo, não desenhei as outras. Só na que está nessa linha, né, horizontal. Uma carga B é colocada, negativa, é colocada próxima a essa carga positiva, a carga A. E ambas estão fixas, ok? Bem na linha que liga as duas cargas. Lembrando que a força elétrica trocada sempre ocorre na linha que liga as duas cargas, o centro dos dois corpos. Tudo bem? Então, olha só. O que vai ocorrer? A carga B eu coloco aqui e a pergunta é justamente essa. Claro que vai ocorrer uma força, né? Vai ocorrer uma força trocada. A pergunta é, desenhe o vetor que melhor representa a força sentida pela carga B. Tudo bem? Tempo para vocês responderem.
Fácil. Carga positiva, né? Interagindo com carga negativa, ocorre o quê? A atração. A força tem que atuar na mesma direção da linha que liga as duas cargas, ok? Ora, se essa daqui, né, é positiva e atrai a carga B, a força tem que atuar nessa linha aqui e apontar para a direita. Nesse caso aqui, porque a carga B está na esquerda, certo? Portanto, temos o seguinte, a carga B sofre uma força horizontal, assim como essa linha, assim como esse campo, para a direita, ok? Como está aqui representado nesse vetor. É só desenhar a flecha do vetor, né? E o cálculo da força, vocês já viram no exercício anterior como é que a gente faz. Tudo bem? Bom, o que a gente viu nessa aula? Nós vimos que, embora cargas elétricas sejam diferentes, as forças trocadas entre elas são as mesmas forças. A diferença está somente na direção e no sentido das forças, ok? Isso respeitando a terceira lei de Newton. Aprendemos que o campo elétrico gerado por uma carga elétrica é proporcional ao seu módulo. Quanto mais alto o valor da carga elétrica, mais alto será o seu campo elétrico também, ok? A capacidade de gerar força na interação com outra carga elétrica. Agora, sabemos também que as forças elétricas trocadas entre as cargas têm a mesma direção e sentidos opostos. Foi isso que a gente viu. Mesma direção, as forças atuam na mesma linha, porém em sentidos opostos. Lembrando que essa linha é a linha que liga as duas cargas. Tá? Então, gente, é isso. Obrigado pela aula. Até a próxima. Ok?